Olá, me chamo Viviane Tomazini, estou cursando Teologia na Uniaselv, quinto módulo, e este é o meu trabalho de socialização do estágio supervisionado 1, professor Arnaldo Tedes. Vou estar apresentando agora para você. Uniaselv é a nossa faculdade EAD, a distância importa. Então, nós escolhemos a área de educação cristã, né, para estar elaborando o nosso trabalho, meu trabalho, né, estágio, juntamente com um grupo, né, no qual eu estou na área fazendo, né, cursando estágio, que é uma igreja, né, uma igreja evangélica, cristã protestante. E antes de todo o processo do estágio, né, antes de até eu elaborar o meu projeto de estágio, eu fiz uma reunião com a liderança da igreja, com o pastor presidente da igreja, e para entender um pouquinho quais eram as dificuldades, né, da igreja no momento, o que, o que eles precisavam, o que eles tinham necessidade para estar falando, elaborando, trazendo uma temática para dentro da igreja através do meu estágio. E depois dessa reunião foi acordado que realmente a dificuldade deles, a maior na verdade, né, ou uma das dificuldades, eram as lideranças, né, ou seja, as lideranças que eles tinham no momento, lideranças ministeriais de ministérios, estava com um pouco de dificuldade, estava sem um aprimoramento melhor para estar lidando com pessoas, com conflitos que surgem, né, que é normal surgir. Então, foi-se dado a sugestão para que meu projeto fosse elaborado através dessa temática. E realmente foi feito o meu projeto, foi dentro dessa temática, e o meu estágio e a prática também dentro dessa temática, na área educação cristã, delimitando-se com o tema de liderança cristã. Então, a justificativa do estágio, posso dizer que foi delimitado, como já falei, ao campo de educação cristã, focando-se em liderança, né? Porque, como já foi dito, as dificuldades da igreja no momento, né? As dificuldades eram ter pessoas aptas com aptidão para estar liderando, com liderança, né? Dentro da liderança. Então, foi essa a temática que nós trouxemos para o nosso projeto de estágio, e justamente também juntamente com a prática. O trabalho ele foi elaborado com a intenção de mostrar a importância, né, de uma liderança eficaz com características de Cristo, ou seja, na verdade, todo o projeto, a elaboração do projeto, a prática, ela foi ministrada dentro da temática liderança cristã, né? Então foi se dado um conceito do que significa a liderança no geral, uma liderança a nível organizacional, né? Mas com ênfase na liderança cristã, ou seja, com totalmente a Cristo como exemplo, totalmente com a palavra de Deus como exemplo, como referência bibliográfica, como uma bússola, né, digamos assim, para que fosse elaborado esse projeto, ou melhor, esse estágio. Então, com as características de Cristo, né? A liderança com as características de Cristo, quais são as características de Cristo? Né? O carisma, a devoção, a visão ampliada, né? Cristo era visionário, ele via lá na frente. Então, quando a gente fala uma visão ampliada, a gente pode ter como exemplo Pedro, né? Cristo apostou em Pedro, né? Jesus Cristo foi visionário através da vida de Pedro. Então, Cristo foi um líder exemplar. E ele soube liderar muito bem a vida de Pedro, assim como os outros discípulos, mas nós temos o Pedro como um exemplo aqui nesse momento, porque Pedro era uma pedra, né? Foi uma pedra, e foi uma pedra lapidada, né? Então ele foi uma pedra preciosa, bruta, que acabou com a liderança excelente de Cristo. Ele conseguiu ser uma pedra preciosa, totalmente lapidada,
né? Então, assim, nós podemos ver o trabalho de Cristo, né? Nós podemos ver como Cristo liderou, como foi exemplo em toda a sua vivência aqui, principalmente na liderança, como mestre, como líder, que quando você trata com pessoas, né? Você se trata como N tipo de pessoas, N culturas, N temperamentos diferentes. Então, é isso que a gente fala quando a gente está falando aqui em mostrar as características de Cristo: carisma, devoção, visão ampliada, capacidade de inserção cultural, ou seja, diversas pessoas com culturas diferentes, ensinamentos diferentes, criações diferentes, né? A empatia, se colocar no lugar. Então, foram todas essas características que foi levado para dentro da prática, que foi ministrado para as pessoas terem essa aptidão. Os objetivos do estágio, do meu estágio, era a meta, como meta, era permitir que a liderança, ou seja, o pastor-presidente, tivesse uma visão abrangente de todo o corpo eclesiástico, permitindo a escolha de obreiros qualificados, ou seja, para que pudesse ter os que já existiam dentro da igreja, as lideranças que já existiam dentro da igreja, fossem capacitadas ou fossem trabalhadas e capacitadas para que viesse a exercer uma liderança com excelência, e para adquirir novas lideranças, né? Descobrir novas aptidões, novos dons, digamos assim, através dessa prática. Ou seja, através dessa ministração, dessa prática, desse ensino que foi ministrado dentro da igreja, pode-se achar outras aptidões, outras pessoas com esse dom, digamos assim, ou melhor, com essa função de liderança. Então, essa sempre foi o objetivo principal. A meta principal foi que se tivesse uma visão maior, uma visão ampla e conseguisse identificar pessoas para essa área da liderança. Fundamentação teórica. Bom, na fundamentação teórica, nós temos aqui toda a parte de embasamento, né? Da fundamentação da pesquisa, do projeto, do estágio, né? E nós começamos aqui falando sobre o que significa liderar. Liderar nada mais é que estabelecer uma conexão com os liderados. E sermos confrontados a olhar para o nosso universo interior e perceber que mais atitudes e áreas de atuação estão desfavoráveis, conspirando contra nós o comprometimento e o seu desempenho como líder. E, por fim, o desempenho dos seus liderados. Ou seja, a liderar, nada mais é que a conectar com as pessoas, né? Então, essa questão da conexão com as pessoas na liderança, nós precisamos, antes de tudo, nós precisamos saber nos conhecer. Precisamos saber como estamos lidando com as pessoas. Por isso que foi colocado aqui na fundamentação que nós acabamos sendo confrontados com nós mesmos. Por quê? Nós precisamos entender se nós estamos, como nós estamos tratando as pessoas, como que nós estamos sendo como líder, será que nós estamos sendo exemplos, né, como líder, através da nossa liderança? Será que eu estou conseguindo conversar com os meus liderados, ter empatia para os meus liderados, me colocar no lugar deles, ou então conseguir resolver conflitos, situações ruins, né, com resiliência, sem que ofenda a pessoa, mas que tenha a persuasão de conseguir ajudar e entrar no problema da pessoa sem sequer entrar na vida da pessoa, né? Podemos dizer assim. Então, só que antes de tudo isso, nós precisamos ser confrontados, porque muitas vezes nós não estamos sendo exemplo de líder, né? E não adianta você demandar e cobrar algo de uma pessoa sendo que você não cumpre. Então, por isso que foi colocado aqui, antes de tudo, nós somos confrontados, né? Para olhar para nós mesmos e saber se nós estamos tendo atitudes corretas de líder, né? De uma liderança com excelência, com uma liderança de excelência deve ter. E aí, Kotler, ele fala que liderança é apontar uma direção, é por meio de uma estratégia empoderar e ajudar pessoas a realizar sonhos com energia e velocidade. Em seu sentido mais básico, liderar é mobilizar o grupo e saltar rumo ao futuro melhor, né? Então, aqui a gente definiu a área de educação cristã, né, delimitando e concentrando na temática de liderança.
E aqui, quando a gente fala de liderança, a gente fala de liderança como um todo, uma liderança organizacional, né? Mas nós limitamos o tema, a temática na igreja como liderança cristã, como já foi falado, embasado na pessoa de Cristo, embasado na pessoa de Jesus, como Jesus foi, com as mesmas características de Jesus, né? Então, falando sobre a liderança cristã, ela segue as qualidades de Cristo, inclui carisma, devoção, visão abrangente, como nós já falamos no início. Então, envolve todo um conjunto, né, um contexto de como Jesus foi, como Cristo foi como um líder. E aí Davis diz que não há dúvidas do que o conceito ou princípio de liderança faz parte do plano do Senhor. O método divino consiste em trabalhar por intermédio de divinos. Né? Então, o líder excepcional, ele possui sabedoria, autocontrole muito importante e um compromisso irrestrito com a palavra de Deus, gerenciando desafios e conflitos de maneira resiliente. Né? No meu projeto, eu coloquei como exemplo Moisés. Moisés foi um líder com excelência, foi um líder muito bom, né? Um exemplo para nós, mas também um exemplo de resiliência, porque Moisés ele teve que lidar com vários tipos de circunstâncias e vários tipos de pessoas. Pessoas reclamando da sua liderança, que na verdade estavam reclamando de Deus, né? De tudo aquilo que Deus estipulou para Moisés ser como intermediário, como líder para o povo. Mas Moisés, em nenhum momento, ele perdeu o controle. Ele teve um ápice, né, um ápice, digamos assim, pessoal dele, né, na história que nós conhecemos da Bíblia. Mas como líder, liderando pessoas, Moisés, em nenhum momento, ele acendeu o conflito e soube liderar com resiliência as pessoas que estavam ao seu redor e em suas mãos. Continuando. A metodologia utilizada para ser ministrado, né, o estágio, ser ministrado, a prática, foi através de aulas, né, aulas efetuadas em grupos de ensino. Então, nós tivemos algumas aulas com aprendizagem de estudo, aplicamos algumas dinâmicas também, aplicamos uma dinâmica bem bacana, que mais para frente eu vou falar. Nós tivemos também aulas, vídeos, colocamos algumas aulas no Data Show para que eles pudessem ver alguns vídeos falando sobre liderança, sobre a temática, a importância da liderança. E no final a gente aplicou um questionário avaliativo não reprovatório, somente para que a liderança da igreja, né, o pastor líder, né, o pastor presidente, tivesse uma amplitude sobre as habilidades, os temperamentos das pessoas que estavam fazendo aquele curso, das pessoas que estavam se elegendo para cargos de liderança. A metodologia utilizada para esse estágio foi uma pesquisa de caráter investigativo e multicultural, né? Então, nós fizemos a investigação e também multicultural, porque nós acabamos investigando vários tipos de pessoas, situações, né? E podendo verificar que o nosso objetivo ele foi alcançado. A observação. A observação ela foi fundamental para identificar os desafios e limitações dos líderes, constituindo um exercício primordial para a execução do objetivo correto. Né? Então, a observação ela foi muito importante, nós conseguimos ter uma amplitude maior, né, do que estava se acontecendo, do próprio ambiente, da forma estruturacional, né, da igreja, da estrutura da igreja, das situações, como as pessoas lidavam, qual os tipos de pessoas que frequentavam a igreja, e aí a gente pode observar referente ao pastor presidente, né, e o corpo eclesiástico tem o pastor presidente, 2 diaconisas e 3 obreiros. E a gente pode também perceber e identificar lá com o pastor que só ele tinha curso teológico, né, de formação de teologia. Os obreiros também possuíam alguns cursos superiores, mas não dentro da área teológica. Tinham superiores em outras áreas. Os cooperadores, que ao redor lá, eles, graças a Deus, eles conseguiam ter os cooperadores que moravam perto, né, nas proximidades da instituição, isso ajuda, né, a questão de cumprimento, de agenda, essas coisas.
E a instituição sempre oferecendo cursos de capacitação, cursos de casais, cursos de novos membros, né? Para as pessoas que acabam sendo batizadas e acabam fazendo esses cursos. Então, assim, é uma igreja que sempre está procurando um bem melhor das pessoas, dos obreiros, das pessoas que frequentam, dos membros. Muito bacana disso. Mas realmente faltava uma especialização nessa temática, na área da liderança, né? Na área da liderança dos líderes, né? Das igrejas, dentro da igreja, dos ministérios da igreja, né? Ministerial. Por fim, o roteiro, né? O roteiro, como foi elaborado, a gente já foi falado, foram divididos em subtemas, nossas aulas, em cada aula a gente ministrava um subtema dentro da temática liderança, então a gente falava sobre amor, né? O amor que nós temos que ter como líder, né? O amor pela obra, o amor pelo que se faz, a gente até colocou um subtema de paixão e entusiasmo, porque a gente precisa ter essa paixão, a gente precisa ter esse amor, né? Para fazer o que a gente faz, para estar liderando pessoas, precisa gostar, precisa amar. Mentalidade estratégica, você tem que ter toda uma estratégia, uma mentalidade hábil, estratégica para estar lidando com pessoas, para ter aquele jogo de cintura, né, de como agir em cada pessoa, como agir em cada situação. Então, assim, foram feitos os subtemas em cada aula, e aí a gente aplicava os subtemas, cada aula um tema, um subtema, e aí a gente acabava fazendo uma discussão entre grupos, né? Entre os grupos, conversando e colocando as ideias, o que um achou, o que o outro não achou. Fizemos a dinâmica, como eu falei anteriormente, e agora eu posso falar melhor. Uma dinâmica muito bacana, inclusive está aí aparecendo o projeto da dinâmica, né? Nós damos o nome da dinâmica do fósforo, que nada mais era que nós dividíamos dois grupos, né? E aí, nesses grupos lá de pessoas, nós estipulávamos dois líderes, né? Então, cada grupo tinha um líder. E cada líder tinha esse projeto que está aparecendo aí na apresentação, e tinha que ser feito esse projeto com fósforo, né? Então, eram distribuídos fósforos para as pessoas. Só que o engraçado e o bacana é que esse projeto, só quem tinha era o líder. As pessoas dos grupos não tinham esse projeto, só o líder que tinha. E o líder tinha que passar essa mensagem, ou melhor, esse projeto para os seus liderados, para as pessoas que estavam no seu grupo, sem mostrar o projeto. Então foi uma dinâmica muito legal, porque apareceram conflitos, apareceram situações assim inusitadas, desespero de querer concluir. E o líder, né, foi bom que foi mostrando a desenvoltura da liderança das pessoas, como que o líder se portava, se ele tinha realmente aptidão para conseguir demandar, ou melhor, para conseguir pedir o que ele queria, conseguir passar a visão dele. Porque nessa dinâmica ele precisava passar a visão para os liderados, para as pessoas, sem mostrar o projeto. Então isso foi algo bem desafiador e muito bacana, né? E que rolou super bem, e foi bem bacana para a gente desenvolver essa questão da liderança, da mentalidade estratégica, das estratégias, como lidar com as pessoas para conseguir elaborar esse projeto. E no último dia, como já foi falado, foi ministrado o questionário avaliativo. Bom, a vivência do estágio foram totalizadas em 100 horas, né? Foram divididas, foram desmembradas, 20 horas de leitura, 30 horas de planejamento, 15 horas de observação do local, mais 10 horas de aplicação e 25 horas de relatório, né? Então, assim, no decorrer do estágio, eu notei a relevância de trazer o assunto para o âmbito eclesiástico, como já foi falado, por conta do déficit, da deficiência que a igreja tinha, né? Então, foram utilizadas atividades práticas, utilizamos apostilas didáticas, grupos de estudo e alcançamos o sucesso durante toda a experiência do estágio. Foi fundamental a função acadêmica, trazendo experiência para o ambiente, né, como um laboratório. Foi um grande laboratório essa administração da prática dentro do local da igreja, né? Para o âmbito acadêmico, para mim, foi uma experiência muito, muito satisfatória, muito bacana, foi assim, enaltecedor, né, para minha carreira acadêmica. Então, foi muito bom. A regência ocorreu sem negligenciar os cultos, né? As programações normais foram ocorrendo conforme os horários certinho.
E eu posso dizer que foi um momento de conhecimento adquirido, foi muito bom na sala de aula com as pessoas, com os grupos lá, né? E aí eu coloco aqui, concluo dizendo que a vivência foi excelente para mim, né? Como eu disse, consolidou para minha compreensão a importância do ensino teológico e o papel ativo da liderança no âmbito eclesiástico. Para mim foi uma experiência única, foi muito bom, aprendi muito também na questão da liderança, apesar de já ter pesquisado com as minhas pesquisas, me aprofundado teoricamente, mas na prática eu acho que você adquire uma experiência vasta e assim realmente muito boa. Aqui eu coloco as minhas referências que foram utilizadas, que foram embasadas, né, para eu concluir esse trabalho. E finalizo dizendo que liderar é saber quem você é, o que quer e como traçar planos para atingir o seu objetivo. Despeço da minha apresentação e obrigada.